Vamos lá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Livro Mind. Papo de livro, terceiro episódio do Livro Mind e terceira edição do Papo de Livro, ou seja, estamos no terceiro livro. Sejam muito bem-vindos. Quem quiser colocar o seu nome aí no chat para se identificar, eu vou adorar saber quem está aqui comigo, tá bom? Vamos dar início com o nosso estudo. Hoje estamos aqui do capítulo 6 até a parte 2 completa. Então, a gente vai abordar vários temas, começando pelo macaquinho do pensamento. Seja bem-vinda, Adriana, Botias e Edith. Vamos lá, gente, vamos seguir, vamos acelerar aqui, porque a gente tem bastante conteúdo pela frente. A ideia central desse capítulo que o Haroldo traz é explicar o que o pensamento, dentro do contexto da meditação e da contemplação, é na vida da gente, né? O que é esse pensamento dentro do contexto da meditação e da contemplação. Agora a gente vai entrar muito nessa linha da meditação. Esse capítulo ele traz coisas assim muito interessantes em termos de sugestões, de soluções para que a gente possa encontrar as nossas respostas interiores. Ele diz que os gregos diziam que o equilíbrio depende das 4 relações fundamentais. A relação minha com o cosmos, ou seja, o meu eu com o cosmos, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o outro e a minha relação com a natureza. Então, muito interessante porque ele traz esses 4 tópicos para a nossa reflexão, né? E aí, no segundo trecho, ele fala para a gente sobre as 4 relações, com foco especial nesses 4 tópicos que a gente colocou, né? Então, a relação comigo mesmo, ele chama de subjetividade. Como está a sua relação com você? É um questionamento para que a gente possa fazer a nós mesmos, né? Como a gente se relaciona com a gente mesmo? É uma pergunta talvez um tanto quanto subjetiva, mas ela tem um sentido muito profundo. Essa relação hoje, ela é equilibrada ou ela está desequilibrada? Você se ama demais a ponto de virar um egoísmo, orgulho ou vaidade? Porque ele fala que esse amor em excesso acaba se tornando uma dessas coisas, né? Ou você se desvaloriza, você não tem estima por você mesmo. Ambos são desequilíbrios. Qualquer um dos extremos é considerado desequilíbrio. Então, ambos representam uma relação que não está saudável, ela está adoecida consigo mesmo. Eu preciso ter amor comigo. Minha relação com o semelhante também precisa ser uma relação de amor. Então, eu tenho que me amar e eu preciso amar ao próximo. Eu não posso viver somente em função do outro, mas eu também não posso viver somente em função de mim mesmo. Então, por isso agora a gente entra num capítulo que fala bastante sobre a importância desse equilíbrio, né? Eu também não posso entender que a vida ela é feita de prioridades só para determinadas áreas, ou seja, trabalho, mas eu acabo deixando outras questões de lado. E é por essa razão que a gente precisa sempre buscar essa balança. Então, ele também sugere para a gente fazer uma reflexão para que a gente busque respostas sobre qual é a nossa relação com a natureza. A sociedade, ela está doente por questões de desequilíbrios ecológicos. Esse é um ponto muito interessante que ele traz. Isso vem do adoecimento da nossa relação com a natureza, da maneira como o homem cuida e trata a natureza, né? E isso faz total sentido. Se a gente entende toda a história da humanidade, a maneira como o homem hoje cuida das florestas, dos animais, a gente entende que existe realmente uma relação adoecida, que é o ponto que ele coloca. Nos últimos séculos, nós nos tornamos mais individualistas do que nós já éramos, em virtude de diversas questões, da disponibilidade tecnológica, uma série de questões que acabaram nos levando a esse individualismo. E a gente se esquece da nossa relação com o cosmos, com a natureza, com o outro e até com a gente mesmo. Então, esse equilíbrio entre relacionamentos, ele vem da contemplação. Boa noite, Vânia.
O contemplar o eu, o semelhante, a natureza e o cosmos. Então, pessoal, entendam vocês que quando a gente fala de contemplação, de contemplar a natureza, de contemplar o próximo, de contemplar o eu, né, o meu próprio interior, isso é algo muito profundo. Nós não estamos falando de um trabalho simples de observação, de uma mera, como eu vou dizer, um olhar, não é simplesmente um olhar. Ele nos convida a contemplar, e contemplar é onde a gente vai acabar se aprofundando um pouco mais nesse trecho aqui agora. Contemplar, o Haroldo define como sendo um olhar com admiração, um olhar com amor, um olhar com compaixão, um olhar com encantamento. É entrar na sintonia com harmonia e com beleza, trazer beleza para esse olhar. Não é simplesmente olhar, é um olhar muito especial. Então, a contemplação, ela é esse olhar muito especial. Para quem não tem costume de usar esse termo contemplação, passem a enxergá-lo como parte da sua vida a partir de agora, né? Você tem disponibilidade, por exemplo, de tempo para você ir a um parque público, para você ter contato com a natureza, para você visitar uma praia. Você pode usar esse termo como sendo uma palavra correta, apropriada para alguém que está indo com a intenção de não simplesmente olhar para o mar, não simplesmente olhar para as árvores que vão estar no parque, mas sim entrar num momento de contemplação, de se permitir esse momento, que é muito a linha que nós vamos cada vez mais entrar agora, porque ele começa já a fazer uma introdução nesse trecho do livro para falar sobre a questão da meditação. Todo mundo conseguiu ler até a página 167, eu tinha falado 163 no vídeo que eu mandei, mas depois eu vi que é até a 167. Ou vocês não chegaram lá? Conta para mim aí, quem está assistindo. E também contem se vocês estão gostando, né, do livro. Eu estou gostando bastante. E aí ele traz, imagine contemplar uma lua cheia no Mediterrâneo, um céu estrelado, um pôr do sol. É algo indescritível, porque você se sente parte e, ao mesmo tempo, um observador. Você se sente parte do cenário que você está contemplando e, ao mesmo tempo, você se sente um observador. Então, é um olhar realmente belo. A contemplação nada mais é do que um olhar bonito, cheio de beleza, cheio de profundidade. Então, ele introduz para a gente que a meditação é o estado contemplativo. Ou seja, tudo isso que ele estava falando sobre contemplação é porque ele queria trazer o conceito de meditação. A meditação, ela acontece quando a consciência profunda, o seu eu interior, contempla. Não basta estar diante da beleza, é preciso estar aberto para perceber essa beleza. É preciso observar o encanto dessa beleza, né? Nesse estado contemplativo, a sua percepção ela se amplia, ela aumenta. A Edith falou que ela leu, sim, está gostando muito. Que bom. Eu também estou gostando. Você entra num estado alterado da sua consciência. Você se torna mais presente, você se torna mais atento, você se torna mais sensível aos detalhes. Então, a contemplação, ela permite que você olhe para alguma coisa, seja para alguém, seja para a natureza, seja para um ambiente, que você olhe de maneira mais presente, que você tenha um olhar mais atento, mais sensível. Os 3 níveis que ele chama de 3 níveis de pensamento. Pensamentos automáticos e incessantes, que ele fala que são como ondas do mar, que nunca param. A meditação ela vai acalmar essas ondas e trazer mais serenidade. Esse primeiro nível, tá, pessoal, de pensamento, é o nível que ele chama de superficial. Então, nesse nível superficial, a gente tem um nível de pensamento onde a gente permite que os nossos pensamentos eles fluam de uma maneira mais automática, incessante, aquela coisa que não para, assim como uma analogia que ele faz com as ondas do mar. A meditação ela vai acalmar essas ondas.
Então, se você está nesse nível, muito mais do que em outros níveis, se você anda pensando muito mais no nível superficial, você acaba tendo pensamentos que vêm toda hora automaticamente na sua cabeça, eles não param de invadir a sua cabeça, esse é o nível superficial. O nível intermediário já é onde essas ondas, elas vivem sob algumas crenças. Essas ondas do pensamento, elas vivem sob algumas regras, sob alguns condicionamentos. São padrões que usamos para julgar pessoas e situações. Ou seja, isso significa que essas ações no nível intermediário do pensamento, elas já são avaliadas como regras. Conseguem observar, pessoal, que já existe uma certa organização dos pensamentos no nível intermediário. Existe uma certa, como é que eu vou dizer? Exatamente o que eu falei, existe um certo padrão. Os pensamentos, eles já estão mais organizados. São pessoas que vivem sob crenças, sob regras, então elas têm os seus pensamentos mais organizados. Adriana Gabi escreveu, consegui ler, estamos chegando na reta final. Bom demais, né? E aí tem o terceiro nível, que é o nível profundo. O terceiro nível de pensamento é o nível profundo de pensamento. Crenças inconscientes e muito antigas. Por exemplo, não mereço ser amado, não mereço ser feliz. Essas crenças, elas influenciam e sabotam relacionamentos e escolhas. As 3 famílias de crenças profundas. Essas são as 3 famílias, tá? Na número 1, a gente tem uma sensação muito mais de fragilidade, carência, abandono, amparo, desamparo, porque a gente está naquele nível mais superficial. No nível 2, a gente já tem uma sensação um pouco mais de sentir-se indesejado ou superior demais, um dos 2 extremos, amor ou desamor. E no nível 3, a gente já se sente mais valorizado ou desvalorizado, uma das duas coisas, que é quando a gente começa a se sentir alguém inadequado, incompetente, defeituoso, cheio de defeitos, né? Então, o pensamento, gente, ele não é a nossa consciência. A gente já falou sobre isso no encontro passado, no episódio passado. O pensamento é analítico, ele corta, organiza, dá conceito, ele cria esquemas mentais. A consciência, ela tem o pensamento dentro dela. Ela não é o pensamento. E aí mora a diferença entre consciência e pensamento, tá? Lembra que a gente falou no nosso episódio passado que a consciência ela está acima do pensamento e que a consciência consegue observar o pensamento? O pensamento, ele trabalha com muitas ideias na sua cabeça, mas ele trabalha com, assim, ideias que nenhuma delas vai ser a realidade. Já a consciência, ela pode estar conectada mais com a realidade. Ela se conecta mais facilmente com a realidade. Então, ele fala também sobre questão de conceito, cultura, percepção. Todo conceito é limitado e todo conceito está ligado a crenças, educação, condicionamento social. Por exemplo, gente, vamos trazer isso para a vida real para não ficar tão conceitual, tão literário aqui, e vocês entenderem direitinho esse ponto que ele está colocando. Quando ele fala que todo conceito é limitado e todo conceito está ligado a crenças, ele está querendo dizer para a gente o quê? Que você, ao longo da sua vida, você teve uma criação, sua mãe, seu pai, sua família, as pessoas com quem você conviveu, essas pessoas dividiram com você algumas crenças que elas têm sobre a vida, algumas maneiras de enxergar o mundo, formas de se pensar sobre determinadas coisas, e daí você vai começando a formar os conceitos de vida que você carrega, tá? Isso significa o quê, gente? Que os conceitos que você tem hoje, a maneira que você hoje enxerga o mundo, ela é uma somatória de toda a educação que você teve, de todo o condicionamento social que você viveu, né? E aí isso resulta num produto, num resultado que é você, que é a sua mente, a maneira como você enxerga o mundo. Uma pessoa que nasceu no mesmo dia que você, com uma personalidade até parecida com a sua, mas que é colocada num contexto completamente diferente, ela vai ter
um conceito sobre a vida também diferente, porque ele foi formado através de crenças, educação e condicionamento social diferentes do seu. Tudo certo até aqui? Estou indo muito rápido? Então, ele fala que cultura e geografia são dois pontos que moldam o nosso modo de pensar. Uma pessoa que nasceu no Brasil, com certeza vai ter uma diferente maneira de enxergar o mundo de alguém que nasceu lá na África. E assim, comparando países diferentes, não só países, como cidades diferentes, como estados diferentes e até bairros diferentes, não é? A gente não tem essa questão de que tudo que a gente acredita sobre o mundo está muito relacionado também à nossa cultura e à geografia. Qual é a região do mundo onde você nasceu? Você foi criado dentro de um contexto onde as pessoas acreditam que isso significa uma boa educação, que isso significa uma boa maneira de você se posicionar no mundo, né? Ah, eu sou muito tímido porque eu vim de uma família onde as pessoas eram muito tímidas. Tudo interfere, todo o contexto interfere. E tudo isso que eu estou falando para vocês não é algo que serve para você culpar uma outra pessoa sobre o comportamento que você tem hoje. Nós precisamos sempre ter muita maturidade emocional, maturidade intelectual, para que a gente absorva tudo isso que eu estou dizendo aqui, a gente coloque lá dentro da nossa cabeça, muito mais no sentido de compreender a nossa história, de entender a nossa história, e não de julgar a nossa história. Porque quando a gente julga, a gente vai ficar vivendo no passado, né? E a gente precisa construir o nosso futuro, viver o nosso presente. Então, ele fala sobre uma questão de... assim como as flores fazem, por exemplo, arranjos muito bonitos, as ideias soltas na nossa cabeça podem formar também arranjos mentais. Olha que legal essa analogia. Então, do mesmo jeito que eu pego uma rosa vermelha, uma rosa branca, uma margarida, eu vou lá e monto várias flores, vão formar um arranjo, um buquê de flores muito bonito. Quando eu organizo os meus pensamentos dentro da minha cabeça, quando eu me permito essa oportunidade de organizar os meus pensamentos, olha que eu reformulei a minha frase para ela ficar ainda mais compreensível. Isso significa o quê? Adriana, mas eu não consigo organizar os meus pensamentos. Eu estou sempre confuso demais, confusa demais. Eu estou sempre com dificuldades de entender o que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família, na vida de, sei lá, na minha vida profissional. Sem problemas. Hoje, com o conhecimento que você adquiriu através desse livro, você consegue entender que você precisa dar uma pausa, conhecer-se melhor, se conhecer melhor, entender melhor o contexto, ou seja, é como se você olhasse aquela situação de cima, subir o helicóptero e olhar para baixo para ver o que está acontecendo lá embaixo, que aí você consegue enxergar tudo que está acontecendo. E aí sim você vai conseguir selecionar melhor os seus pensamentos, organizá-los melhor e formar uma ideia mais concreta sobre tudo aquilo. Então, parece muito difícil, pessoal, mas quando a gente coloca em prática, mesmo que seja aos pouquinhos, as coisas começam a fluir, tá? E ele fala que cada combinação de pensamentos vai criar um padrão diferente de mentalidade, ok? Então, cada combinação que você faz de pensamentos vai criar um padrão diferente de mentalidade. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu decidi que, nesse momento, eu vou estar usando um tom de voz específico, que eu estou usando aqui agora. Eu decidi que eu vou trazer o conteúdo do livro em forma de tópicos. Eu decidi, quer dizer, eu organizei a maneira como eu quero me apresentar para vocês. Eu me organizei antes de vir para cá, como os meus pensamentos iam ser colocados para vocês. Como a maneira como eu compreendi o livro, a minha interpretação, ia ser colocada para vocês. A partir do momento que a gente se dá essa oportunidade, a gente se organiza, a gente se planeja, a gente reflete, a gente visita o nosso interior, a gente seleciona os pensamentos que a gente quer combinar e formar um arranjo para então, depois, a gente expressar isso para o mundo. Então, o objetivo que ele coloca aqui é sempre reconhecermos os padrões da nossa mente.
Gente, por que que a gente precisa reconhecer os padrões da nossa mente? Porque vai ter momentos que você sabe que a partir do momento que você se observa, você vai perceber que o seu ego fala mais alto, que as suas emoções gritam mais alto, que essa confusão mental, esse monte de pensamentos que não param de invadir a sua cabeça, é o que predomina. A partir do momento que você identifica isso, você pode trabalhar isso em você. Tivemos mais um comentário aqui, temos que sempre rever nossas crenças, podem nos ajudar ou nos bloquear. Exatamente, são os dois extremos. Aquilo que a gente acredita, que são as nossas crenças, elas fazem parte desse contexto. As nossas crenças, elas fazem parte dos conceitos que a gente forma sobre o mundo. Lembra disso? Então, ele diz que crenças irracionais, que são aquelas crenças que... O que a gente pode chamar de uma crença irracional, pessoal? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que cresceu e foi criada dentro de uma determinada religião ou de uma doutrina, e ela nunca se deu o direito de questionar ou mesmo conhecer outras crenças ou outras doutrinas para entender se realmente aquilo é o que mais se identifica com ela, com o que ela pensa, com o que ela gosta. Essa é uma maneira de você ter uma crença irracional. Isso é um exemplo de uma crença irracional. É a crença que foi uma crença herdada. Eu herdei de uma outra pessoa, eu herdei do meu pai, da minha mãe, e, portanto, eu continuo crendo. Mas isso eu usei a religião somente como um exemplo. A gente pode ter aqui inúmeros exemplos, tá? Ele diz que o macaquinho do pensamento, ele produz crenças. As crenças irracionais, elas não correspondem a uma verdade interior. As crenças irracionais, elas não correspondem à sua verdade interior. Tudo aquilo que eu falo que eu acredito, porque alguém acredita, isso serve não só para a religião, como serve para a política, como serve para ideias de uma comunidade, de uma cultura dentro de uma comunidade. Eu só falo isso porque o meu grupo fala, porque aquele líder que eu sigo fala, porque a celebridade que eu sigo fala, porque o influencer que eu sigo fala. Isso é uma crença irracional, né? Ela nasceu de uma afinidade que você tem com uma pessoa ou com uma comunidade, vamos chamar assim. Exemplo, ele dá outro exemplo. Preconceito racial. É uma crença totalmente irracional. Totalmente. Crenças rígidas, elas reduzem a adaptabilidade e geram o sofrimento. Então, crença que é rigorosa demais, ela te traz mais dificuldades de se adaptar e elas vão te gerar mais sofrimento, tá? Ele fala sobre a rigidez mental e disfunção. Quando eu penso que o mundo deve se adaptar às minhas ideias, eu me torno uma pessoa rígida. Quando eu penso que o mundo precisa se adaptar às minhas ideias, eu me torno uma pessoa rígida. Isso vai gerar disfuncionalidade, revolta, egocentrismo. Olha, gente, egocentrismo, uma pessoa que é muito egocêntrica, que ela só quer que tudo gire em torno daquilo que ela acredita, né? É o seu ego que predomina o tempo todo. Quando a crença domina, eu deixo de enxergar a realidade. Quando tento controlar o comportamento alheio, esse esquema mental, ele me deixa cego. Isso me afasta da vida real. Então, quanto mais controle eu tento ter sobre o comportamento dos outros, mais eu estou me afastando da realidade. Porque o contexto que aquela pessoa vive é diferente do meu, por mais que vocês morem debaixo do mesmo teto, na mesma casa, por mais que vocês durmam no mesmo quarto, no caso de um marido e uma mulher, de um casal. Isso não significa que você tem o direito de controlar o comportamento do outro, porque ele tem a própria identidade, ele tem a sua própria individualidade. Isso vai te afastar da vida real, porque é você que está tendo esse tipo de comportamento. Então, o papel da meditação nesse processo todo, pessoal, é muito profundo, porque ele ajuda você a contemplar e entender os padrões mentais.
Ele transforma crenças irracionais em crenças racionais. A meditação, ela traz mais facilidade de você se adaptar, mais flexibilidade, mais capacidade de enfrentar desafios. Ela pode fazer você avançar em direção aos seus objetivos. Ela te ajuda a seguir em direção aos seus objetivos. Então, pessoal, assim, essa maneira como o Haroldo traz a meditação, sendo ela uma solução para encontrarmos várias respostas, clarearmos essas dúvidas, né, os nossos caminhos, é algo fascinante, encantador. E ele conseguiu, no meu ponto de vista, isso é um comentário pessoal meu aqui, ele conseguiu ir além de tudo aquilo que eu esperava, porque ele não só coloca a meditação como uma opção, como ele ensina a gente a meditar sozinhos, sem a gente precisar de uma meditação guiada, o que é uma ferramenta muito rica para muitas pessoas, porque tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, de conteúdo, né? Então, ele fala sobre a questão da gente observar muito a questão dos nossos pensamentos, para nós sermos observadores dos nossos pensamentos. Adriana, como assim? Como assim? O quão difícil isso parece ser? O que eu sei é pensar. Muitos podem estar pensando isso, muitos de vocês que estão assistindo podem estar pensando isso. Eu sei pensar. Os pensamentos vêm na minha cabeça. Eles entram na minha cabeça, né? Mas, por outro lado, você já parou para compreender se realmente é tão difícil assim você observar os seus pensamentos? Você já tentou? Você já tentou colocar em prática essa observação dos pensamentos que o Haroldo sugere? Porque uma vez que ele fala para a gente que a nossa consciência ela está totalmente apta a observar os nossos pensamentos, então você consegue perceber que você é a sua consciência. E você sendo a sua consciência, você se coloca numa outra posição que te permite observar esses pensamentos. Tá profundo demais isso, gente? Tá muito difícil? A Adri Botiz escreveu aqui: o egocêntrico nada mais é do que uma criança que quer atenção e o foco todo para ela. Adorei esse trecho do livro. Eu também gostei bastante. Mas falem para mim se vocês entendem esse conceito de que nós somos a nossa consciência. Isso ficou muito claro para todos. Eu acho que a gente não pode deixar passar esse livro, passar esse trecho do livro, sem confirmar esse entendimento, pessoal. Todo mundo tem o entendimento hoje de que você não é os seus pensamentos, você é a sua consciência e a sua consciência tem poderes para observar os seus pensamentos, para observar os seus pensamentos, para observar os seus sentimentos. Lembram que a gente falou sobre as emoções lá no episódio passado, né? E hoje a gente está aqui falando um pouquinho mais sobre os pensamentos. E ele fala que esse macaquinho, que é o macaquinho dos pensamentos, ele distorce tudo. O pensamento, gente, ele exagera, ele aumenta proporções de coisas que eram desse tamanho. Ele cria tragédias na sua cabeça. Verdade ou mentira? Quem aí se identifica com esse comentário, gente? Verdade ou mentira que os nossos pensamentos, eles criam verdadeiras tragédias na nossa cabeça? Quantas vezes na nossa vida, em quantos momentos da nossa vida, nós já nos pegamos em situações que a gente estava sofrendo muito por algo que não tinha acontecido e que depois nem aconteceu, né? O pensamento, ele pode ter o tamanho que você quiser. O Haroldo fala isso. Mas a realidade, não. A realidade é limitada. Então, o pensamento, ele te leva, muitas vezes, a sofrer muito mais do que a realidade te faria sofrer. É essa a conclusão que eu tiro quando eu leio esse trecho do livro. O pensamento, ele te leva para lugares muito piores do que a realidade vai te levar.
E quando você tem essa consciência, isso traz paz para o seu coração. Isso traz um certo aconchego. Porque tem muitas coisas que podem acontecer na nossa cabeça, porque a nossa cabeça ela é ilimitada, né? Irrestrita, sem regras. Tem muitas coisas que podem acontecer dentro da nossa cabeça que não são possíveis acontecerem na realidade. Não vão acontecer na realidade. Às vezes até é possível acontecer, sim, mas elas não vão acontecer. A gente cria uma realidade antes mesmo dela ter a possibilidade de acontecer. E é por isso que tudo parece sempre muito pior do que realmente é na vida de muitas pessoas. Ele conclui falando isso. Incrível, né? Rótulos criam padrões, como, por exemplo, palavras pesadas, fortes, como é a palavra terrível, horripilante. Isso é trágico. Quer ver outra palavra muito forte? Eu tenho ódio de tal coisa. Cuidado, gente. Evitem. Ai, Adriana, mas isso é superstição. Isso não é superstição. A gente está aqui estudando o poder que a nossa casa mental tem sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa condicionar. Esquece superstições, esqueçam crenças, esqueçam religiões, espiritualidade. Eu não estou nem falando disso aqui. Não estou dizendo que isso não é importante. Tudo isso pode ter a sua importância na nossa vida, mas estou falando de algo que vem muito antes de tudo isso. Desculpa. Que é a nossa mente. Se estamos vivos aqui e considerados pessoas em perfeita condição mental, todos nós estamos sob a mesma condição. A gente pode criar algo que é desnecessário e muito mais trágico para a nossa vida do que se a gente se policiar para evitar certas palavras, certos pensamentos, ok? Então, eu acho que esse trecho do livro ele traz bastante essa consciência para a gente a respeito dessas questões. Ele fala que a nossa mente cria rótulos, ela domina todo o nosso corpo em questões de segundos. Ela traz ansiedade quando ela quer, ela traz medo quando ela quer, ela traz pessimismo quando ela quer. Isso faz com que a nossa vida, no estalar de dedos, se torne um grande caos. Então, algumas frases que podem alimentar crenças negativas e que o autor sugere a gente evitar. Eu não aguento mais isso. É uma frase bem forte, apesar de não ter nenhum palavrão. Eu vou morrer se isso acontecer. Isso não tem jeito de acontecer de forma alguma, de jeito nenhum. Isso é uma frase extremamente negativa. A mente da gente, ela acredita nessas frases quando a gente fala em voz alta para a gente mesmo. Porque quando você fala essa frase para uma outra pessoa, primeiro você está falando para você. Você escuta antes de você falar, não, você escuta ao mesmo tempo. Você está falando para alguém, mas você está escutando essa frase. Então, a mente, ela não só vai acreditar nessas frases, como ela vai criar fragilidades na tua vida, na sua vida, que são baseadas nessas frases que você criou, que você falou. Certo? Faz sentido tudo isso, gente? Então, ele fala que muitas pessoas têm a facilidade de enterrar os seus próprios talentos. Isso significa que muita gente deixa de agir, de tomar ações, deixa de tentar, desiste de tentar, simplesmente por ela ter primeiro se convencido a não acreditar que aquilo é possível, através das palavras. Olha o poder que nós temos. Ele fala da história do limão que virou laranja, que um bisavô planta um limão achando que era laranja, anos depois colhe o limão e insiste, é laranja, fui eu que plantei. Mas a moral da história é que é uma ideia fixa, ela pode afastar da realidade, ela pode criar uma história que não é real. A mente, ela faz isso, ela insiste
em algo que ela acredita, mesmo com a realidade dizendo completamente o contrário. Então, às vezes, você está vivendo um cenário de vida que tudo está contribuindo para as coisas darem certo. Mas o que acontece, gente? Você não para de falar que vai dar errado. Quando eu falo você, qualquer pessoa. Às vezes não é você que está assistindo esse vídeo, às vezes é alguém que você conhece, que está ali sempre com um pessimismo muito grande, convivendo com você, e você presencia tudo aquilo, interfere na sua vida também, com certeza. Então, quando esse macaquinho, ele vai deixar de ser um macaquinho e vai virar um gorila, um King Kong, você fica quando você se torna uma espécie de um escravo da sua própria mente, do seu esquema mental. Aquelas pessoas que já se acostumaram a agir de uma determinada forma, sempre, 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 e aquilo acabou se tornando parte da identidade delas. A gente até já falou sobre isso, né? A realidade, ela vai mostrar para você uma coisa e você está o tempo inteiro falando outra coisa. Você acaba se tornando um prisioneiro da sua própria ideia. Você cria uma ideia na sua cabeça e você se torna um prisioneiro da sua própria ideia. Isso, ele diz que é quando o macaquinho deixa de ser um pequeno macaquinho e se torna um grande gorila. É aquela pessoa que está a vida toda, ou durante muitos anos da vida dela, já submerso num mundo de reclamações, de queixas, de negativismo, de palavras negativas, de palavras muito pesadas, de palavrões, de ofensas. Já viram aquelas pessoas que estão sempre ofendendo, sempre xingando, sempre se referindo ao outro com muito desrespeito? Gente, isso é algo que contamina. Contamina não só os outros, como contamina a própria pessoa. Quanto mais ela repete isso, mais aquilo se torna parte da identidade dela, tá? Então, qual que é o papel da meditação profunda que ele traz no livro para a gente? É ensinar a gente a se autoamar, é ensinar a gente a ter compaixão com a gente mesmo, é ensinar a gente a se observar sem fazer julgamentos, a parar de se comparar com outras pessoas, parar de comparar a nossa situação de vida com a situação de vida de outros. Quantas vezes a gente se pega numa cena, por exemplo, de que a gente conquistou algo muito bom, muito legal, comprou um carro novo, comprou uma casa, ou então foi lá e, sei lá, ganhou um filho novo na família, nasceu uma criança, trouxe uma alegria enorme para aquele ambiente. Quantas vezes vocês já não perceberam, não observaram pessoas que chegam com um comportamento completamente negativo diante daquela sua felicidade, né? Isso acontece por quê, gente? Porque essas pessoas, elas se comparam. Isso acontece porque o ego entra em ação naquele momento, que é o macaquinho da comparação que ele fala tanto no livro. Uma pessoa que não consegue sorrir ou ficar feliz pela conquista do outro é porque ela se compara naquele momento. Ele conseguiu algo que eu ainda não consegui. Ou ele conseguiu algo melhor do que eu consegui. Ele tem uma família harmônica, feliz, e eu não tenho. Isso gera a necessidade de comparação, e se a pessoa não está com a consciência dela ativa suficientemente, se ela não está com a consciência no controle da situação, o que vai acontecer? O ego dela toma conta, começa a colocar ela dentro de um cenário de comparação, e ela vai externar coisas que não são boas. Palavras negativas, sentimentos negativos, ela vai soltar alguma brincadeira de mau gosto, alguma ofensa, justamente naquele momento em que você estava compartilhando uma felicidade, porque esse momento em que nós compartilhamos uma felicidade, ele é um momento muito propício a pessoas que estão com seu ego abalado, ferido, se compararem, e elas acabam se mostrando naquele momento. Ela acaba mostrando um lado dela que não é bonito e que ela precisa trabalhar através da sua própria consciência. Não é você que vai conseguir isso, é a outra pessoa por si só, individualmente, que vai conseguir fazer esse trabalho, tá? Então ele fala sobre o acolhimento, que também é um ponto muito importante. Eu reconheço, sempre me chamam de burro, de lerdo,
eu me acolho, eu me aceito, mas eu entendo que isso não me define. Nenhum ser humano deve se colocar rótulos. Nenhum ser humano. Não fale mal de você mesmo. Vamos traduzir o que o Haroldo traz aqui no livro para facilitar a nossa compreensão. Nenhum ser humano é digno de um rótulo, tá, gente? Rótulos são atalhos que a gente dá para a nossa própria mente. Eles podem ser muito úteis para você falar algo que você gostaria para alguém no momento oportuno, mas eles não refletem a verdade. Então, quando você se define, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu sou alguém que sempre tropeço quando eu vou cuidar desse tipo de assunto. Você está se rotulando. Eu não consigo. É uma frase simples, curta, mas você também está se rotulando. Adriana, por que você está se rotulando? Por que você está dizendo que eu estou me rotulando? Eu não consigo mesmo. Não, você está se rotulando porque isso não reflete a verdade. Quando você fala eu não consigo, é uma frase muito forte. O eu não consigo, você está determinando para você mesmo que você não é capaz. Talvez se você treinar mais, talvez se você fizer cursos, talvez se você... Uma série de questões, né? Depende do que você quer conseguir. Você precisa buscar meios para você conseguir. Não é dizer que você não consegue. Então, se vigiem, se policiem em relação a esse tipo de frases. Ele fala sobre a flexibilidade mental, que hoje as pessoas têm múltiplas profissões, identidades e interesses. Rotular alguém reduz a sua capacidade, a complexidade da sua vida. Ao meditar profundamente, você entende que rótulos não limitam quem você é. Que incrível isso, gente, que rico. Vocês estão acompanhando junto comigo? Eu estou achando fantástico, assim, consigo viajar aqui nessas palavras. Vou repetir, ao meditar profundamente, você entende que rótulos não limitam quem você é. Então, gente, a meditação, ela abre um horizonte mental. Ela vai te mostrar que você não é aquilo que as pessoas estão te rotulando, não é aquilo que as pessoas querem dizer para você que você é. Né? Não é assim? O momento de mudança é sempre o agora. Ah, mas eu passei a minha vida inteira sendo assim. Eu não quero mudar. Isso não é você falando, tá? A sua consciência não solta esse tipo de frase, tá bom? Gravem isso. Quem solta esse tipo de frase é o macaquinho. É o macaquinho, não é você. Quando ele fala que é o macaquinho, lembra? Vamos recapitular, tá? Não sei se todo mundo que tá aqui tá acompanhando desde o início. O macaquinho, aliás, os macaquinhos, eles são subordinados à nossa consciência. Quem manda na casa mental é a nossa consciência. Vamos repetir isso para que fique muito claro. Então, a partir do momento que você solta uma frase como essa, eu passei minha vida inteira fazendo dessa forma. Eu não consigo mudar. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos nos concentrar naquilo que é possível a gente fazer agora. E aí o Haroldo convida a gente a entender que a consciência, ela tem um potencial infinito. Olha o quanto que isso é forte. Quando você descobre que a consciência tem um potencial infinito, você também entende por que grandes mestres, grandes nomes da história conseguiram chegar tão longe. Quando a gente entende que a consciência tem um potencial infinito, a gente entende como que a gente consegue absorver tanto conteúdo que a gente achava que a gente não era capaz de aprender. Quantos de vocês aí, olhando para a última década, o início da década passada, uma década atrás, se for para falar de 10 anos atrás, você sabia, conhecia mais ou menos do que você conhece hoje? Quem é você hoje e quem era você 10 anos atrás? Daí você consegue entender, tenta pegar um papel e uma caneta e listar aquilo que você sabe hoje e que você não sabia 10 anos atrás. A gente está falando de uma década, mas isso acontece com 6 meses, um ano, com períodos muito menores.
Ah, eu fiz um curso de tal coisa. Ah, eu aprendi que, através, inclusive, aqui do papo de livro, ou de mentorias, ou de qualquer outra coisa, de um livro que você leu, com certeza você adquiriu conhecimentos com as suas experiências de vida, não só com teorias, mas com a prática. Você viveu um luto, por exemplo, você viveu a perda, né, de alguém muito querido. Tudo isso te traz aprendizados. E daí a gente traz essa frase, o Haroldo traz essa frase no livro Consciência é igual a potencial infinito. Você é um ser totalmente capaz de mudar. Ok? Todos nós somos capazes de mudar. Se tem comportamentos seus que você não gosta, você é 100% capaz de mudar esses comportamentos. Saiba disso, tá? Então, o conceito é a ferramenta do pensamento, não é a realidade. A realidade, ela é maior do que qualquer conceito. Conceitos são interpretações, não verdades. Quanto mais entendemos algo, mais nomes nós criamos. Mas nada substitui a nossa experiência. A experiência é o que tem de mais valioso. Quando a gente lida com o pensamento sem consciência, a gente age como se o pensamento fosse uma realidade. Ok? Pensamentos não são iguais à realidade. Na meditação, a consciência não briga com o pensamento. A consciência, ela vai ver o todo. O pensamento, ele divide. O macaquinho acerta às vezes, mas ele erra muito também. O pensamento disfuncional é aquele que é rígido, ele tem viés, ele impede a adaptação à vida. Precisamos entender o funcionamento do nosso macaquinho para a gente não criar nada que seja lúdico demais, para a gente não cair em armadilhas, pessoal. Então, praticar a meditação permite a gente observar os nossos pensamentos sem interferir neles, sem interferir na maneira como a gente está pensando. A gente só observa. A gente está ali só olhando, assistindo. A gente consegue ter percepção de quais são as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos condicionamentos. A gente consegue entender que tudo isso molda como a gente enxerga o mundo, sem julgar, somente através da nossa percepção. Quais são as crenças que você que está assistindo aí tem hoje sobre? Se quiser anotar, gente, anotem esses pontos para vocês fazerem um exercício depois. Quais são as crenças hoje que você tem sobre o dinheiro? Primeiro ponto é esse. Quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro? Segundo ponto, qual é a crença que você tem sobre a felicidade? Um terceiro ponto, qual é a crença que você tem sobre o amor? E qual é a crença que você tem sobre o lugar que você mora? Essas podem ter sido algumas crenças estabelecidas de maneira muito útil, assim, elas foram criadas de uma forma muito útil. Mas pode ser que hoje essas crenças não sirvam mais para a vida que você tem. Consegue entender isso? Olha como isso é rico, gente. Vamos dar um exemplo? Vamos começar com o dinheiro. Vamos fazer juntos aqui agora um exercício. Vamos falar do dinheiro. Quem de vocês aí tem a crença que o dinheiro é algo muito bom e que vai trazer só felicidade? Ou talvez quem é que tenha uma crença oposta a essa, que o dinheiro só tem quem faz algo muito errado? Quem talvez tenha passado outras pessoas para trás para conseguir aquele monte de dinheiro que tem? São duas crenças diferentes. Hoje, se você fosse escolher continuar com a crença que você tem, você continuaria sobre o dinheiro? Eu estou usando o dinheiro como um dos exemplos. A gente falou de amor, de felicidade, depois vocês vão fazer os exercícios na casa de vocês aí a respeito das outras crenças. Será que essa crença que você tem hoje sobre o dinheiro, ela é uma crença útil para a sua vida? Ela foi útil um dia? Certamente sim, por isso que você passou a acreditar nisso. Mas ela continua sendo útil hoje? Se você acreditava que o dinheiro era uma forma de ser feliz, de prosperidade, a única maneira de ser feliz era essa, você continua pensando dessa forma?
Isso para você hoje é a maneira mais útil para o seu dia a dia, para a vida que você tem agora? Ou se você acreditava que o dinheiro é algo que só conquistou quem fez algo muito errado e por isso que a pessoa tem muito dinheiro? Isso é uma crença que você continua achando útil para a sua vida? Será que ter mais dinheiro para você hoje não seria algo interessante? Com uma ótica um pouquinho diferente a respeito dessa crença, né? E por aí vai. Então, a gente está aqui se aprofundando, mas ele trouxe isso como sugestões. Crenças determinam a maneira como você age e você reage ao mundo. Então, é muito importante que você revisite as suas crenças, que você questione as suas crenças. Acho que foi a Adriana Gabi aqui que falou sobre isso. A importância da gente questionar, da gente revisitar as nossas crenças, né? E ele convida a gente a fazer isso. O que significa isso, gente? Significa que não só o dinheiro, o amor, a felicidade, você está no seu dia a dia, colocando o seu ponto de vista ali para um grupo de pessoas, para sua família, num momento de mesa, né, jantar, almoço, sobre algo que você acredita muito, você pode dar aquela pausa, você tem direito de dar uma repensada por alguns segundos e simplesmente dizer assim, será que tudo isso que eu estou falando reflete realmente o que eu acredito hoje? Ou será que o que eu estou falando vem lá do passado, da maneira como eu aprendi, como meus pais me ensinaram, como eu cresci acreditando, né? Então ele fala sobre o macaquinho do ego, que é o comandante da nossa casa mental. Infelizmente, né? Mas acontece isso. A gente tem um comandante da nossa casa mental, que é o macaquinho ego. O que significa isso? Que essa tendência de se comparar com outras pessoas é algo muito forte em todos nós. Porque o macaquinho ego, ele é o responsável pelas comparações. Lembram disso? A gente aprendeu isso lá no primeiro capítulo do livro. E ele acaba, o ego, sendo líder dos outros macaquinhos. Então, o ego, ele é líder das emoções, dos sentimentos. É ele que ativa, muitas vezes, as nossas emoções. Porque primeiro a gente se compara com alguém, depois a gente se magoa, depois a gente se sente ferido, depois a gente se sente inferior. O ego, ele controla as nossas sensações, os nossos movimentos e as reações do nosso corpo. Incrível, né? Bom, quando a gente fala sobre reações do corpo, ao iniciar uma meditação, por exemplo, o nosso corpo ele vai estranhar o silêncio. Opa, já esbarramos então no nosso primeiro desafio, não vamos chamar de obstáculo. Quem aí tentou meditar depois que avançou com a leitura do livro? Alguém de vocês tentou meditar? Eu não só tentei, como consegui meditar exatamente seguindo as dicas do autor. Mas ninguém precisa ter pressa. A gente precisa simplesmente foco, determinação, prática, repetição, né? É o que ele sugere no livro. Existem várias maneiras de se meditar, né? Mas o Haroldo, ele sugere uma específica no livro, que é a meditação que a gente faz em silêncio, sozinho, que é muito valiosa. E aí ele fala sobre o corpo da gente estranhar o silêncio. Essa é a primeira reação que o seu corpo tem. Quando você se coloca no silêncio absoluto e você observa os seus pensamentos se colocando na posição de consciência comandando todo o resto da sua casa mental, esse silêncio ele vai te incomodar. Vai vir talvez uma dor de cabeça, sono, você talvez não consiga meditar nas primeiras vezes que você vai tentar, isso pode se repetir por várias vezes, você vai sentir vontade de dormir, você vai sentir sono, coceira, ansiedade, desconfortos, tudo isso é normal. Porque é o momento em que a sua consciência está tomando poder sobre o seu corpo. Então, outras reações podem acontecer. A mente da gente, ela é arrogante. Essa arrogância, o orgulho, a vaidade, eles afetam o nosso corpo. E aí ele fala sobre a falta de serenidade, que é igual a ambientes para doenças. Ou seja, se a gente não se permite viver a serenidade, a gente está a um passo
de permitir que doenças entrem na nossa vida, no nosso corpo. Intestino irritado, alergias, depressão, ansiedade, compulsões, insônia, bruxismo, tensões musculares e até doenças mais graves, como é o caso do câncer, né? Então, gente, ele entra numa outra parte que fala sobre a questão da neuroplasticidade do cérebro, que o cérebro aprende por repetição. Então, dá para abrir novos caminhos mentais, criar ritmo de vida diferente, mais sereno, desde que a gente queira e que a gente se proponha a repetir, a tentar até conseguir. Tudo na vida é assim, através da prática. Você constrói a sua própria vida e você precisa ter consciência disso. Não só a prática, como, por exemplo, a alegria interior e a paz interior, elas também são fundamentais. Você precisa se permitir sentir uma paz interior, para que você possa dar sequência nesse processo. Especialmente, isso é muito útil para quem vive sozinho. Ele coloca isso no livro, tá? Pessoas que normalmente moram sozinhas ou que não têm uma companhia. É extremamente importante você buscar caminhos como é o caminho da meditação. E aí, quem é o macaquinho do ego, gente? A partir do momento que ele fala que o macaquinho do ego é o comandante da nossa casa mental, que ele lidera os outros macaquinhos, ele fala que a gente precisa entender que o ego ele vai comparar a gente sempre com outras coisas na vida. Ele vai te comparar com outras pessoas, ele vai comparar a sua situação de vida com outras situações, ele compara tudo, tamanho, peso, distância, aparência. E isso está dentro da gente, está dentro da nossa casa mental. Não somos nós não somos o ego, mas a gente precisa colocar nossa consciência em total observação para não permitir que o ego tome poderes, né, o tempo todo. Ele fala que o ego ele tem o poder, inclusive, de anestesiar a nossa consciência. Olha isso. Então ele fala que desde comparação até julgamentos, julgar é outra ação que pertence ao macaquinho ego. Os julgamentos nascem do ego, eles partem do ego, ok? Toda vez que você julga alguém, toda vez que você fala de uma outra pessoa ou de uma situação que você está ali fazendo um julgamento, isso está dizendo respeito ao seu ego. Às vezes esse ego é um julgamento que é subjetivo. Por exemplo, comparar duas coisas que não tem nada a ver, açaí com pequi, comparar cuscuz com pão de queijo, é subjetivo, mas a gente fala, a gente julga, a gente faz. São costumes culturais que, na verdade, não deveriam ser realidade, não deveriam ser comparações absolutas. Então, esse julgamento, ele aparece sempre em comportamentos, cultura, estética, moral, modo de viver, a forma como a gente tem de viver, a gente acaba criticando o outro porque ele vive de uma forma diferente da gente. Isso é tão comum, né, gente? É o nosso ego que está falando mais alto nesse momento. Então, o ego, ele é sempre uma experiência de separação. Eu versus o outro. Eu versus eles. Eu versus nós. Ok? O ego, ele vai gerar desvalorização, ele vai gerar solidão, ele vai gerar uma sensação de desconexão. Comparação, julgamento, moralismo, imposição da minha forma de pensar. Eu penso assim, portanto, eu acho que todo mundo tem que pensar como eu. Isso é ego. O mundo do ego, ele é uma vida sensorial, limitada, fantasiosa. A gente fantasia. A gente acredita que tudo deve se encaixar dentro do nosso padrão. Mas, na realidade, a gente não se curva às nossas próprias limitações. Então, gente, é complexo, porque a gente acaba, de certa maneira, apontando muito mais o dedo sem olhar para aquilo que são limitações nossas, né? O egocentrismo é o ego que quer que todos se curvem
para as suas preferências. O egocêntrico é aquele que quer que todo mundo se curve para a forma como ele deseja que as coisas sejam. Ele quer que todo mundo, que as pessoas vivam segundo os seus valores, de acordo com os seus valores, os seus padrões de pensamento. Ele quer que todo mundo se encaixe ao seu modelo de vida. Esse é o egocêntrico. Egocêntrico vem de ego, certo? Então, isso é egocentrismo. O egocentrismo é um ego criança. É o ego que precisa ser admirado o tempo todo. Ele está sempre carente. Ele vive carente. Por exemplo, no mundo do Instagram, o Haroldo faz uma comparação à Matrix. Ele fala que tudo perfeito, tudo lindo, todo mundo feliz, tudo é extraordinário, né? O Instagram, as redes sociais. Isso vai gerar uma frase: tem alguma coisa errada comigo. Por quê? Então, quando eu abro ali as redes sociais e vejo que a vida de todo mundo é perfeita, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: tem algo errado? Por que minha vida não é assim? Ou, no mínimo, algo do tipo: por que eu também não estou compartilhando essa alegria que eu tenho? Porque eu também sou feliz assim. Aí você começa. E vai longe. O negócio vai crescendo, vai aumentando. Vocês estão de acordo? Tá todo mundo aí, gente? Acompanhando? Então, gente, o ego, ele sofre, ele julga, ele compara, ele busca curtidas, ele sofre por carência, ele é um mundo sozinho, ele é o mundo do ego. Devia ter um nome chamado mundo do ego. Porque, como ele falou, gente, de todos os macaquinhos que ele nos apresentou, o ego é o que comanda os outros macaquinhos. Ele é o comandante. Isso significa que ele predomina, que ele está muito presente nas nossas vidas. E é ele que espeta os outros macaquinhos para eles também começarem a agitar ali a nossa casa mental. Ele que vai lá e espeta as emoções, ele que vai lá e espeta os sentimentos, os pensamentos, né? E aí faz uma bagunça. Lembra da bagunça que faz na nossa mente? Essa analogia que o Haroldo usa é muito legal, né? Ela nos convida a enxergar a nossa casa mental quase que como uma criança que aprende ali como as coisas funcionam. E é interessante. Então, gente, só recapitulando, quem são os nossos 4 macaquinhos? A memória, as emoções, o pensamento e o ego, tá bom? Mas nada disso, nada, nenhum dos 4, nem memória, nem emoção, nem pensamento e nem ego, é você. Ele frisa isso no livro. Existe a consciência, que é o eu profundo, que é maior que todos os macaquinhos. Como a meditação vai atuar sobre esse ego, gente? Como que a meditação ajuda o ego aí a ser melhor? A meditação, ela não separa o ego, ela acolhe o ego, ela abraça o ego. A consciência, ela não despreza o ego, ela observa o ego. Assim, ela percebe que não é o ego. A consciência, quando observa o ego, ela chega à conclusão de que ela não é o ego. Ela é algo separado do ego. Não sou eu. Ok? A expansão de percepção. Ele diz que observar o ego amplia a nossa visão de vida. Eu percebo que sou mais que as minhas emoções. Eu percebo que sou mais que as minhas memórias. Eu percebo que sou mais que os meus pensamentos. Eu percebo que eu sou mais que o meu ego. A experiência de consciência profunda, ela surge mais ampla, mais livre, mais profunda, cada vez mais, de acordo com a prática. Quanto mais eu me aprofundo sobre o que é a minha consciência, mais ampla se torna a minha visão de vida, mais profundo se torna o meu entendimento e a minha compreensão sobre a vida, mais livre eu me torno, eu não sou mais prisioneiro dos meus macaquinhos. Eu não sou um prisioneiro do meu ego, eu não sou um prisioneiro das minhas emoções, eu não sou prisioneiro de nenhum dos 4 macaquinhos, nem do pensamento e nem da minha memória.
que são as minhas lembranças, ok? Então, ele fala sobre o funcionamento saudável e o funcionamento não saudável do ego. Ah, pessoal, então existe um funcionamento saudável do ego? Sim, o ego funciona normalmente quando ele está equilibrado. O funcionamento não saudável acontece quando a consciência está dormindo, quando ela está adormecida. A pessoa vive só a vida sensorial dela. O ego domina completamente a casa mental. O que é a vida sensorial, gente? É a vida através das percepções. Lembra disso? A gente falou sobre isso lá atrás. A vida, ela não é somente aquilo que você percebe. Você está num ambiente, num contexto, você pode estar num ambiente, vamos dar um exemplo para ilustrar? Você pode estar num ambiente de briga, de conflitos, mas você não faz parte daquilo. E você, se tiver com a sua consciência em plena atividade, se ela estiver ativa, você certamente consegue se separar de todas essas percepções. Você consegue observar de maneira saudável. E o seu ego, ele pode atuar de maneira equilibrada, é o funcionamento equilibrado que ele chama aqui. A pessoa, por exemplo, que só vive na vida sensorial, ela não vai conseguir separar o ego de tudo isso. Então, o ego, ele domina completamente a casa mental, ele anestesia a sua consciência e ele vai assumir uma certa liderança. Mas quando você lida muito bem com questões como, por exemplo, o envelhecimento, as fragilidades do seu corpo, quando você lida muito bem com questões extremas, como é o caso da morte, as suas debilidades orgânicas, as suas incapacidades físicas, você pode ter adquirido ao longo da sua vida. Quando você consegue lidar bem com tudo isso, você coloca o seu ego para funcionar de uma maneira saudável. E aí ele traz o ego multifacetado, que é o ego melindroso, que não aceita perder, que não aceita ser contrariado, que é controlador e quer o comando de tudo e de todos. Ele deseja comandar tudo. Se as ordens não são seguidas, esse ego ele vai acionar o macaquinho do pensamento imediatamente. Depois ele vai lá e aciona o da emoção. Depois o da memória. E aí vira um caos na sua casa mental. Ele atua com a lógica da escassez. Então, essa é uma maneira que não é saudável do ego funcionar, ok? Então, vocês entenderam que não é eliminar o ego, a gente não tem que tirar ele da nossa casa mental, isso não existe. Você precisa acolher todos os elementos da sua casa mental. Você precisa acolher as suas emoções, você precisa acolher o seu ego, você precisa acolher a sua memória. Não é eliminar. A gente não, né? Quem é aí que tem desejo de eliminar, por exemplo, suas memórias? Então, se você não tem desejo de eliminar as suas memórias, você também não tem desejo de eliminar o seu ego. Ele está ali, ele está presente, ele faz parte da sua casa mental. Então, acaba que uma pessoa que usa o ego pela lógica da escassez, da maneira errada, ele vai se tornar uma pessoa o quê? Egocêntrica, egoísta, ególatra. São palavras que definem um ser humano que usa o ego da forma inadequada. Funciona do jeito errado. Então, ele diz também que o ego, ele usa alguns disfarces. Ele se disfarça de prudência, ele se disfarça de consciência. A pessoa, por exemplo, que vira vegetariana e ela alega que virou por espiritualização, mas ela passa a julgar quem come carne, por exemplo. Consegue observar? Eu me tornei vegetariano porque eu sou uma pessoa mais espiritualizada. E começa a julgar quem come carne. Então você não está tão espiritualizado assim porque você está fazendo julgamentos a quem come carne, né? A decisão original era boa, mas o ego tomou conta daquela pessoa e ela usa aquele tema para se colocar numa posição superior, de superioridade. Tão comum isso, gente.
Ele fala sobre os disfarces na área religiosa, condenar quem não segue a sua mesma religião. Se a pessoa não tem as mesmas crenças que eu, ela é alguém que está indo pelo caminho errado, ela não vai ser aceita, né, por Deus, por Jesus. Isso é disfarce de ego. Ego fantasiado de pessoa espiritualizada, de pessoa moralista, de pessoa puritana, é o que mais tem. Fazer boas escolhas, gente, é algo que é muito inteligente da nossa parte, né? Transformar a espiritualidade em superioridade é ego, e ele coloca isso no livro, tá? Se fosse representar o ego, por exemplo, como um super-herói, ele seria o Homem de Ferro. Por quê? Porque o ego ele tem características como arrogância, prepotência, ele é extremamente competitivo, ele quer holofote, ele quer efeito, ele quer vencer sempre. A nossa sociedade está muito cheia desse perfil, está abarrotada desse perfil. E ele fala que as palavras-chave para a gente entender melhor ainda o ego são essas: carência, solidão, insegurança, medo, raiva. O ego não demonstra a sua fragilidade. Ele finge coragem, força, independência. Então, o orgulho está muito presente. Uma pessoa dominada pelo ego, ela vive apenas na fisiologia, ela age só por impulsos fisiológicos. Mas é possível mudar. A meditação profunda, por exemplo, ela resgata a consciência que foi sequestrada um dia pelo seu ego. E a pessoa deixa de ser comandada pelo ego e passa a observar. Não se trata de eliminar o ego. O ego ele é necessário para o corpo sobreviver. Falamos sobre isso aqui. Então não confundam as coisas. Não vejam o ego como um vilão. A gente precisa dele para comer, para dormir, para cuidar do corpo, para lutar contra muitas doenças. Mas viver apenas no ego limita a nossa própria vida. O caminho é observar e não dominar. Não é combater o ego. A consciência, ela observa os padrões, as estratégias e ela observa também as manipulações. Ela observa com compaixão. O ego, ele é uma parte frágil da gente, porque ele é carente. Ele é assustado como uma criança pequena. A consciência, ela se torna algo hegemônica pela observação. Então, isso significa que a gente vai ter uma certa hegemonia através da observação. A consciência está acima do ego. E a partir do momento que você ativa a sua consciência, entende que a sua consciência é o seu eu próprio, o que acontece? Você tem poderes de observar o seu ego. O poder não está em controlar. O poder da consciência não é controlar nada, tá, pessoal? É acolher. São coisas completamente diferentes. A consciência é infinitamente maior do que o ego. Controlar é um ato, muitas vezes, de violência. Acolher é um ato de sabedoria. São coisas muito distintas. Então, o entendimento sobre esses conceitos teóricos na nossa cabeça é crucial, é fundamental para que você possa, na vida real, colocar tudo isso em prática, na vida concreta. A consciência, ela não quer controlar os macaquinhos, que são as emoções, que são a memória, que é o ego. A consciência, ela não quer controlar. Não é isso, não é sobre isso. Ela não quer controlar a emoção, ela não quer controlar a memória. Quem diz, vou meditar para controlar os meus pensamentos, não entendeu o verdadeiro sentido da meditação. Então, é um despertar da consciência, é um processo terapêutico. Traz à tona traumas, limitações, contradições, arquétipos, pulsões. E isso liberta a gente. A consciência desperta, ela muda completamente a sua visão de vida. Se você quer compreender os macaquinhos melhor, você vai entender melhor sobre a sociedade, melhor sobre os comportamentos humanos, as pessoas, sobre os relacionamentos, você vai entender melhor sobre si mesmo. A consciência desperta, que é assim que a gente chama, né? Quando a consciência está ativa, ela é chamada de consciência desperta.
Anotem, para vocês não se esquecerem. A consciência desperta, ela diminui o nosso domínio do ego e não aumenta o domínio. São coisas diferentes. Nossa, Adriana, mas fez uma confusão agora na minha cabeça. Se permitam compreender para que vocês possam colocar isso em prática. Então, a lição que ele traz é: não vamos generalizar. A gente não é bom samaritano, a gente não é puritano, a gente não precisa dizer que a gente é melhor do que o outro, a gente não precisa ficar defendendo a ideia de que tudo aquilo que a gente acredita é a única e absoluta verdade. É a sua crença. Quando o ser humano, gente, isso é uma visão individual, minha, pessoal. Quando o ser humano começa a entender que ele precisa respeitar a maneira como o outro enxerga o mundo, porque o outro, ele é nada mais, nada menos do que o resultado das suas experiências, tudo se torna muito mais fácil. Você consegue se relacionar, você consegue fazer trocas você consegue fazer trocas através do diálogo, você consegue fazer trocas de experiência, respeitando a maneira como o outro pensa. Você não precisa entrar em conflito. As outras pessoas, elas não têm que acreditar naquilo que você acredita, porque elas construíram uma lógica de raciocínio diferente da sua. Um outro ser humano pensa diferente de você porque ele viveu experiências diferentes das suas, porque ele absorveu conhecimentos diferentes dos seus ao longo da vida, porque ele foi tratado pela sociedade de uma forma diferente do que você foi tratado. E você não vai conseguir convencer essa outra pessoa com as suas falas, com as suas falácias, com a sua maneira agressiva de tentar forçar o mundo a pensar como você. Faça a sua parte, continue com as suas crenças. Leve ao mundo a sua mensagem da maneira como você deseja. Quem sabe, eventualmente, um ou outro vai se convencer daquilo que você acredita, porque vai passar a acreditar como você também. Mas você não vai, na marra, no seu jeito duro de ser, ou na sua fala agressiva, conseguir convencer ninguém de nada. Então, é muito óbvio isso para mim, e eu acredito que esse livro ele traga de maneira um pouco mais indireta, mais subliminar, essa necessidade de respeito que a gente precisa ter pelo próximo e pela maneira como as outras pessoas agem no mundo, né? E é claro que isso aqui não inclui os extremos. A gente não tem que aceitar alguém que mata, alguém que rouba, como algo normal. Não é sobre isso. Mas existem pessoas que têm religiões diferentes das nossas, pessoas que têm partidos políticos diferentes dos nossos, que acreditam em coisas diferentes do que a gente acredita. Tem gente que acredita na existência de vida em outros planetas. Tem pessoas que não, que acham, que fazem piada e que acham que isso não existe. E tá tudo bem. Não tem uma verdade absoluta a respeito de temas como esses. Emoções influenciam o pensamento. A macaquinha das emoções, ela é sedutora. Ela usa estratégias para manipular o pensamento. Quando pensamentos estão confusos, sem lógica, geralmente isso não é pensamento, é a sua emoção dominando os seus pensamentos, tá certo? Então, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo prático, uma reunião de trabalho, uma pessoa que sempre diverge das outras pessoas. Ela observa, depois ela julga, e quando ela julga, ela acaba apontando o dedo para os outros. Se você se permitisse observar mais, você vai ver que aquela pessoa, na maior parte das vezes, ela está dominada pelo medo, pela raiva ou pela inveja, pelo desânimo. Então é pura emoção. O que está vindo à tona é emoção. Muitas brigas, elas geralmente são uma forma de defesa, egos feridos conversando, tá? A emoção, ela simula argumentos lógicos, mas é só emoção pura transbordando naquele momento. Ok? Isso ele chama de jogos de sedução emocional.
Então, como detectar, por exemplo, uma manobra da emoção? Através da meditação. Quando, por exemplo, você descobre, através da meditação, que você está sentindo medo, quando você descobre que você está triste, quando você descobre que você está sentindo raiva, quando você descobre que o que você está sentindo é ciúmes. A gente tem esse poder de descobrir, desde que a gente se permita. E ele fala que a meditação é um exercício incrível para isso. Quando você percebe isso, você enxerga um padrão. Você enxerga que você está seguindo um padrão. E quando essa emoção seduz o ego, a casa mental começa a pegar fogo, ela é incendiada. Então, o ego facilmente ele é manipulado pelas nossas emoções. A gente já falou sobre isso, né? Que o macaquinho do ego vai lá e fica espetando as emoções. Por quê? Por conta da carência, por conta da insegurança, por conta da nossa necessidade de aprovação. A gente quer se sentir aprovado em todos os lugares onde a gente está, fazendo tudo que a gente faz. Daí a importância de ter um vocabulário emocional muito bem preparado. Ok? Então, daí a importância da gente saber usar bem as palavras a nosso favor. A emoção, ela manipula a memória. Então, quando você define que você quer usar palavras chaves para não permitir que esse tipo de controle aconteça, você está usando ferramentas que você tem a seu favor. Usar palavras certas para não permitir que a emoção tome o comando de tudo, inclusive através da memória, porque aí elas estão lá dentro brincando, né? Dentro da sua casa mental, os seus macaquinhos estão brincando com você. A partir do momento que a gente define que a gente vai, através das nossas palavras, forçar a barra lá dentro para que a consciência esteja mais desperta. Ok? Toda vez que a gente se lembra de algo, a gente muda a nossa memória. Então, a macaquinha da memória, ela é seletiva, ela é teimosa, ela é persistente, ela é inteligente demais. A memória guarda só aquilo que convém a ela. A memória vai guardar dores, ela vai guardar os prazeres muito intensos, as dores muito fortes. Já viram aquela pessoa que está sempre repetindo algo que machucou ela? Que a machucou? Viveu uma situação com alguém que a magoou, e aí ela fica repetindo aquilo para todo mundo, e passa anos e ela está repetindo. É alguém que está fortalecendo através da memória a emoção da tristeza, da dor. Coisas neutras, geralmente, são facilmente esquecidas. Depois, a nossa memória tem a tendência de usar o conteúdo ali das dores e também dos prazeres intensos para persuadir o nosso ego. Ela manipula as nossas emoções. E aí ela começa a criar teorias do pensamento. Quando começa a criar essas teorias do pensamento, a gente já começa a pensar nas teorias da conspiração, aquelas pessoas que estão sempre achando que o mundo gira em torno delas, né? Que, estava falando de mim. Fulano, eu tenho certeza que estava no telefone, cochichando ali, falando com alguém, porque estava falando sobre mim. Já viram isso? Então, é o nosso interior ali, os nossos macaquinhos trabalhando. Gente, por isso que ele diz que os 4 macaquinhos, eles estão sempre em interação, eles estão sempre se interagindo. A gente tem que ter consciência disso. A memória, ela está sempre influenciando as nossas emoções. As emoções estão sempre influenciando o nosso ego. O nosso ego está sempre influenciando o nosso pensamento. Os nossos pensamentos, eles estão sempre criando teorias e rótulos sobre nós mesmos. Qual que é a conclusão de tudo isso? A gente precisa observar cada macaquinho através da nossa consciência. Aliás, através de nós mesmos, porque nós somos a nossa consciência. Então, essa observação ela é essencial, ela é um exercício fundamental. É não brigar com os macaquinhos, não brigar, não reprimir, não ficar ali, em cima deles julgando. Você simplesmente precisa ser estratégico, enxergar os padrões que você está seguindo.
que é enxergar os padrões, gente? É você cair, deixar a ficha cair e dizer assim, meu Deus, eu estou sempre fazendo essa mesma coisa. Sempre que alguém fala isso para mim, eu reajo da mesma forma. Isso é você enxergar um padrão. Eu estou dando um exemplo. Enxergar um padrão, o que é um padrão, gente? É aquilo que se repete. Se você age da mesma forma sempre, você está conseguindo, e você consegue identificar isso através da sua consciência desperta, você está identificando um padrão. Olha que maravilhoso isso, não é? Maravilhoso? Quando a gente consegue ter esse clique assim, a gente fala, putz, estou conseguindo colocar em prática o que o livro traz na minha vida. E aí a sua consciência, ela pode começar a recuperar poderes. Ele diz isso. Ganhar mais liberdade. Ela equilibra a sua casa mental. Porque você fez o quê? Você trouxe a sua consciência para um espaço de lucidez. Você se deu essa oportunidade, porque a sua consciência nada mais é do que você mesmo. Gente, a gente encerra por hoje. Foi bom? Não foi bom? Me deem os feedbacks, o que vocês acharam? Eu estou achando cada vez mais interessante, né? Haroldo Dutra, um escritor que conseguiu, acho que, colocar nesse livro muito daquilo que ele aprendeu ao longo da vida, através da neurociência, através de todos os seus estudos, através, inclusive, dos seus estudos em relação à espiritualidade. Ele é um grande espiritualista, alguém que consegue unir a neurociência com a espiritualidade de uma maneira como poucos conseguem. Então, realmente, como a gente teve aqui no chat a Adriana Botias escrevendo, libertador. Eu acho realmente que a gente está com um conteúdo muito rico em mãos. Eu vou encontrar as pessoas que quiserem agora lá no nosso grupo do Zoom, rapidinho, só para vocês me contarem se teve algum trecho do livro que chamou mais a atenção de vocês, né? E eu acho que esse momento, assim, quando a gente encerra um capítulo, que é o caso aqui agora, nós estamos indo agora para a nossa última parte do livro, que é a quarta parte, né? Vai ser o nosso último episódio na próxima quinta-feira. Mas, assim, nesse momento que a gente conclui, a gente precisa se dar a oportunidade de refletir um pouco, voltar para o nosso próprio eu, quem sabe colocar em prática a meditação, usando as referências que o livro está trazendo, as recomendações, porque é só assim que a gente vai conseguir extrair o que o livro tem de melhor ali na sua teoria, no seu conteúdo literário, e colocar isso em prática na nossa vida. Todos nós temos essa capacidade. Lembra que ele frisa isso? Todos nós podemos mudar, todos nós podemos aprender. Não vamos perder essa oportunidade. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês, quem acompanhou até aqui. Vamos agora nos encontrar lá na nossa sala do Zoom para quem faz parte do nosso grupo. Quem não faz parte ainda é convidado a clicar no link que aparece na bio do meu Instagram, adrianamoa.oficial, e você também pode fazer parte dessa comunidade do nosso Papo de Livro.